nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos o maná em nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, diga comigo, 4, que vai pegar uma semente de R$1.000, diga amém, de R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar, vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício, mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma, cadê as outras 3? Levante e vem aqui para o altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Miguel Oliveira, mais conhecido como Pastor Mirim, tem viralizado em muitos vídeos por aí, e o jeito que ele prega tem gerado bastante comentário. E eu, como cristão, decidi analisar e comentar sobre isso com base bíblica. Mas antes de começar o vídeo, se você não me conhece, prazer, meu nome é Darcy, e eu gostaria de relembrar que estamos quase chegando, atingindo a meta de 1.000 inscritos, e quando nós atingirmos a meta, assim como a presidente Dilma, nós iremos dobrar a meta. Então, bora pro vídeo. Essa treta toda ganhou ainda mais repercussão depois de uma entrevista no podcast, onde o Miguel Oliveira e outro rapaz chamado James debateram sobre o posicionamento deles nas redes sociais. E tipo assim, é óbvio que esse pastor Mirim tá fazendo besteira. Eu, como alguém que já tá no meio evangélico há bastante tempo, já vi de tudo. Gente simulando o mover do Espírito Santo, igrejas vendendo ideias e sonhos, transformando o lugar que deveria ser de louvor e adoração e edificação da igreja em uma verdadeira bagunça, um circo. Muitos ministérios nem pregam mais sobre Jesus. Isso não é de hoje, e acaba gerando uma visão distorcida do que é o verdadeiro evangelho e quem foi Jesus de fato. Mas nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? Os falsos profetas já estão começando a aparecer, estão se espalhando em larga escala. E aí vem a pergunta: o que a gente pode fazer a respeito disso? E esse é um questionamento que eu vou responder mais pra frente. Deus é amor e sabedoria. Através dele, tudo foi criado. A soberania de Deus não tá condicionada ao seu dízimo ou ao seu glória a Deus que você tanto repete. Isso não libera bênção nenhuma. O evangelho, ele não é sobre bênçãos terrenas, é sobre redenção e salvação. O verdadeiro significado tá na ressurreição do Filho que foi morto por toda a humanidade, independente do seu dízimo ou da sua oferta. Então, qual o sentido, qual o propósito da minha oferta a Deus? Simples, a gratidão pela vida que ele te deu. Não adianta ser um murmurador, viver questionando a Deus, pedindo bênçãos e regalias, sendo egocêntrico e dizimando só pra dizer a si mesmo: eu contribuo. Exigir de Deus algo sem sinceridade diante dele é incoerente. Sua oferta não está limitada ao seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Sua oferta também é sua adoração. É se quebrantar diante dele. É amar o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos de Deus foram dados com lógica, porque Deus é o criador da própria lógica do universo, da vida, de graça e por amor. Tá, mas e minha oferta de R$1.000, Darcy? É simples, se quiser dar, pode dar, mas Deus não vai te ameaçar por conta disso. A igreja é um templo de comunhão entre os irmãos. E sim, existe necessidade de manutenção. O dízimo de 10% dos ganhos é algo voluntário e serve para que as igrejas continuem funcionando. Tem conta de luz, água, materiais de limpeza, som, cordas de instrumentos, reformas no prédio. E os fiéis ajudam nisso. Também é prática comum a arrecadação de recursos para cestas básicas e ajudar quem precisa. Tudo isso custa, mas também existem lobos no meio da igreja. Gente que tenta enriquecer explorando a carência dos outros, exigindo valores absurdos, fazendo maravilhas, mas sempre com o mesmo fim: enriquecer, enriquecer e enriquecer. Outro ponto que gerou muita discussão foi a questão das línguas estranhas. O Miguel, junto com outros pregadores, fala em línguas que, sinceramente, deixa qualquer um confuso. Mas de onde que vem isso? Vamos a Atos 2, versículo 1 ao 8. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dom das línguas, em Atos 2,
teve um propósito evangelístico. Deus capacitou os discípulos a falar em idiomas humanos que eles não conheciam, permitindo que as pessoas de várias partes do mundo ouvissem o evangelho em sua própria língua. Isso serviu como sinal poderoso da chegada do Espírito Santo e da universalidade da mensagem cristã. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um a nossa própria língua materna? Agora, você conseguiria identificar qual língua é essa aqui? Teca, teca, zacateca, teca, teca, xiximeca, teca, teca, zapoteca. É, no mínimo, curioso, né? Existem sim línguas que são uma forma de se comunicar com Deus, mas até isso a Bíblia orienta. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Estão manchando a imagem do evangelho com seu show business, com sinais e maravilhas, exatamente como diz em Mateus, capítulo 24, versículo 24 a 27. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. É muita arrogância. Pregam coisas que nunca viveram, nunca foram confrontados. Crianças pregando sobre pecado sem nem terem passado pela puberdade ainda, que é um período muito propenso a você fazer qualquer tipo de besteira. Depois crescem e dão mau testemunho. Isso é falta de prudência dos líderes, que ao invés de formarem discípulos, levantam troféus e se deixam corromper. Criam ídolos dentro da igreja. Mas tudo isso já foi anunciado na Bíblia. Falsos profetas se levantariam, os escolhidos seriam perseguidos, e sim, acredito que essa treta envolvendo o pastor Mirim vai acabar servindo de justificativa para perseguirem e atacar os verdadeiros escolhidos, aqueles que não são joio, e sim o trigo. Em Mateus capítulo 13, versículo 24, fala sobre isso, e responde também a pergunta do começo do vídeo. A justiça não vem das nossas mãos, e sim de Deus. Nós, como cristãos, não devemos desejar um inferno para essas pessoas. Até Jezabel, que denegria a imagem do evangelho de Cristo, foi-lhe dado tempo para se arrepender. Deus, ele é misericordioso, não apenas com os convertidos, mas com todos os que se arrependem. Estão dispostos a pagar o preço, serem honestos, respeitosos e mansos. Que eu jamais me vanglorie, pois tudo que tenho foi me dado pela graça divina. Quando tentamos conquistar as coisas por mérito próprio, tudo se torna vaidade, é passageiro, raso, sem significado eterno. Que todas as minhas conquistas sejam para a glória de Deus. Que tudo que for realizado através de mim não sirva para exaltar minha imagem, nem para gerar dúvidas ou escândalos, mas sim para que o verdadeiro evangelho de Cristo alcance os corações e transforme vidas, pela sabedoria e vontade de Deus. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida só encontra sentido em Jesus. Mas vejo que dentro de muitas igrejas, a palavra tem perdido espaço para discursos motivacionais e mensagens de autoajuda, como: tudo vai melhorar, Deus vai preparar alguém perfeito para você, você vai viajar ao mundo e coisas assim. Mas sem amor, sem propósito, sem cruz, é tudo vaidade. Mas e você? Quer fazer a diferença? Então doe. Ajude, abençoe, cresça, se aproxime de Jesus. Reconheça Ele como o único caminho, a única verdade e a única vida. Porque aqui, neste mundo, aflições virão. Existe dor, enfermidades físicas e espirituais. Estamos sujeitos a tudo. Talvez você nunca receba seu carro novo, talvez nunca fique rico, mas se você tiver propósito com Cristo, isso já é tudo. Pois sem Ele, tudo é vaidade.